Segunda de Pedro, capítulo 3. Retornaremos à nossa série de mensagens pelas Sagradas Escrituras. Nesta noite estaremos fazendo uma espécie de panorama nesta carta que é tão preciosa, nesta epístola do apóstolo Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Assentado mesmo, porém com toda a reverência ao Senhor, faremos a leitura do capítulo 3 todo. Ele possui apenas 18 versos. Eu leio na versão Nova Almeida atualizada, mas a depender da sua versão, acompanhe a leitura, verifique se tem alguém sem o uso, sem o exemplar da Bíblia do seu lado, compartilhe a leitura com ele, em último caso, acompanhe aqui em cima. A palavra de Deus diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da segunda vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. E com base nesta palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nele existem desaparecerão. Verso 11: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aquele que não tem instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Verso 17: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro destes insubordinados,
e caiam de posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Você pode dar um glória a Deus pela palavra do Senhor. Você pode aplaudir a Jesus pela sua santa palavra poderosa, palavras de vida eterna, palavra gloriosa, palavra de salvação, palavra ontem, hoje e eternamente, palavra que alimenta, palavra que sustenta, palavra que transforma. Aleluia. Esta é a segunda carta apostólica de Pedro, dirigida às igrejas do Novo Testamento. Assim como ele dirigiu a sua primeira carta, ele endereça esta segunda carta aos mesmos destinatários. A sua primeira carta fora escrita por volta de 60 a 63 depois de Cristo, com o propósito de alertar e encorajar os cristãos sobre os perigos fora da igreja. Agora, a segunda carta do apóstolo Pedro, a sua segunda epístola geral, epístola pastoral, ela tem o propósito de alertar os crentes sobre os perigos, não fora, mas dentro da igreja, acerca dos falsos ensinos, acerca dos falsos mestres, acerca das heresias que andam circulando por aí, acerca da segunda vinda do Senhor. A ocasião, muito pouco antes do seu martírio. Alguns, inclusive, vão afirmar que o apóstolo Pedro escreveu esta carta já estando preso, por volta do ano 67 depois de Cristo. Alguns afirmam que no ano 68 havia acontecido o seu martírio. Perceba que Pedro está sentindo a morte chegar, e ele tem pressa em alertar os cristãos. Veja que no capítulo 1, verso 14. Capítulo 1, verso 14. Ele diz: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, me esforçarei ao máximo, para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Quais são os alertas? Quais são as palavras? Quais são os princípios que o apóstolo Pedro faz acerca da palavra, dos cuidados dentro da igreja? Os perigos de viver um evangelho sem cruz. Os perigos de viver um evangelho sem Cristo. Os perigos de estar com os olhos focados e o coração voltado apenas para aquilo que é terreno, momentâneo e passageiro, apenas para aquilo que é material. O apóstolo Pedro nos chama a atenção para os riscos, para os alertas, para os perigos de focar os olhos apenas nas riquezas, apenas nas influências e apenas nos poderes deste mundo, nos esquecendo da grande obra e da grande promessa de Cristo Jesus. E mais, muitas pessoas fazem um compromisso em estar com seus olhos voltados apenas para a bênção, porém sem um compromisso legítimo com o dono da bênção, com o abençoador, com o nosso Deus, apenas com hoje, apenas com agora, uma geração imediatista, buscando apenas o imediato, sem se preocupar com a ira vindoura, com o juízo anunciado, com a promessa de vida eterna. Muitas pessoas trocando a promessa de vida eterna por carro, por casas, por bens materiais, por bênçãos instantâneas, sem se preocuparem com o compromisso com o dono da bênção, com o Deus que oferta a bênção, com o Deus que disponibiliza a salvação eterna, os perdões do pecado, uma vida em santificação, a restauração e todas as bênçãos conquistadas na cruz do Calvário. Quais são os prejuízos destes riscos? O que produz
para aqueles que entram nesse caminho. Muito bem, o apóstolo Pedro vai nos informar que isso produz uma frieza espiritual. Se apegar apenas na bênção e não no abençoador, se apegar apenas nas benesses sem ter nenhum compromisso com Deus, isto gera fraqueza, frieza espiritual. E a frieza espiritual revela, é um passo, é o princípio para a morte espiritual. Sim, porque quando se tem uma fé aplicada apenas naquilo que Deus pode fazer e não em quem Deus realmente é, ou seja, quando Deus não atende às expectativas desse ser humano, sabe o que acontece? Gera frustração. Sim, ele fica triste, gera afastamento, gera desligamento. É por isso que vez ou outra a gente pergunta: cadê fulano? Cadê ciclano? Já foi. Já está na 10ª igreja. Cadê ciclano? Trocou de religião. Já passou por 15. E ele continua achando que o problema está nos outros. Isso quando não chega ao seu conhecimento. Coisas piores que pode estar sendo feito. Por isso, o apóstolo Pedro faz alertas. Cada capítulo, um alerta. Cada capítulo eu gostaria de extrair um princípio. 3 capítulos, 3 princípios. O primeiro princípio, o primeiro alerta está no capítulo 1. E o princípio é: dedique-se ao crescimento espiritual. Dedique-se ao crescimento espiritual. Veja comigo o capítulo 1, verso 5. E a palavra de Deus diz assim: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Perceba que há um progresso na vida espiritual. Perceba que há um convite para uma dedicação ao crescimento espiritual. Existem 2 coisas essenciais na vida: o nascer e o crescer. É natural, é essencial da vida. Onde há vida, precisa existir crescimento. E a falta de crescimento espiritual é um sinal de morte espiritual. O não crescimento de alguém que nasceu significa uma enfermidade, significa algo maléfico, significa que algo está normal, não está normal. E no mundo espiritual não é diferente. Alguém que foi gerado em Cristo, alguém que nasceu de novo, ele é convidado a dedicar-se a uma progressão, a um crescimento, a um amadurecimento espiritual. Dedique-se ao crescimento espiritual. A vida cristã exige empenho, dedicação e esforço. Sabe qual é o nome disso, queridos e amados irmãos? É santificação. Porque nós temos na vida espiritual 2 atos e um processo. O primeiro ato é o ato da justificação. Quando olhamos para Cristo com arrependimento e fé, quando olhamos para a cruz de Cristo com arrependimento e fé, e reconhecemos que aquela cruz era minha, aquela cruz era nossa, e que Ele pagou o preço em nosso lugar. Quando com arrependimento e fé olhamos para a cruz, nós somos justificados. Os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus, porque compreendemos que Ele deu a vida em nosso lugar, que Ele morreu a nossa morte para que nele tivéssemos vida. Primeiro ato, justificação. Mas não apenas nos tornamos justos. O segundo ato é o ato da regeneração. É o momento que nós nascemos de novo, mas não nascemos mais da carne, nascemos do Espírito. Sim, é o momento que abandonamos a natureza pecaminosa, esta natureza que veio no pacote, essa natureza que foi herdada desde Adão, desde Gênesis 3.
Mas somente a partir do novo nascimento, a partir da regeneração, que nós não vivemos mais para o mundo, que nós não vivemos mais para o pecado, mas agora nós nascemos do Espírito e para Ele vivemos, glorificamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, os nossos olhos são voltados para o Senhor, a nossa vida é entregue nas mãos do Senhor. Segundo ato, regeneração. Mas agora não é um ato, agora é um processo. Depois da justificação e da regeneração, nós somos incluídos no processo da santificação. Ou seja, é mais ou menos como você voltou de uma guerra, ainda que ferido, ainda que machucado, mas você voltou vitorioso. O processo da santificação é o processo que vai tirando o que sobrou dessa guerra de você, sabe? Vai tirando os carrapichos, vai tirando a sujeira, vai tirando aquele cheiro do mundo, vai tirando o cheiro do pecado, vai desviando os seus olhos, vai tratando as suas feridas, você vai se santificando, a sua mente vai sendo transformada, você vai abandonando a cultura do mundo, você vai abandonando aquele velho linguajar, você vai mudando os seus gestos, os seus atos, as suas atitudes. Isso é santificação, é um processo. E é um processo que acontece no presente e até o futuro, porque é um processo que dura até Jesus nos chamar, até Ele voltar para nos buscar. Sim, entramos neste processo e somos convidados ao crescimento espiritual. É notório, quando jovens decidem pelo casamento, precisam ser discipulados, precisam ser amparados e por muitas vezes socorridos, porque é algo novo. Jovens deixaram duas casas, duas culturas, duas famílias diferentes e agora eles se encontram debaixo do mesmo teto. E eles precisam compreender as diferenças, as divergências, precisa ser valorizado o respeito. É por isso que há necessidade de alguém que já está numa caminhada mais à frente, quem já passou pelos pilares, já edificou pilares na sua estrutura conjugal, agora possa ajudar e aconselhar. A vida espiritual não é diferente. É por isso que nós precisamos discipular, nós precisamos pegar os bebês espirituais, os novos na fé e conduzi-los, pegá-los pelas mãos, ensinar. É por isso que há necessidade do crescimento espiritual. Um pai, ele não foi preparado pelo seu pai para ser filho. Perceba que depois de uma certa idade, o filho, ele é preparado para ser o próximo pai. E aí na hora que vem um filho, ele está preparado para criar o filho e orientá-lo, assim como ele aprendeu, para ser o próximo pai. E assim as gerações vão indo. Agora, há uma interrupção quando um filho não é preparado, quando as bases da família são desestruturadas. Aí os filhos crescem sem referência paterna, sem referência de autoridade, sem referência de limites, sem referência de direcionamento. E o que acontece? Muitas dessas crueldades e tragédias que nós temos visto na sociedade. Porque um pai, ele oferece direção, proteção e limites. Quando um filho cresce sem um amparo do pai, ele cresce sem proteção, sem direção e sem limites. É como um carro desgovernado. Por isso que uma pessoa que não cresce espiritualmente é como um carro desgovernado. Ele age pelos sentimentos, ele age pelas emoções, ele é levado pelos ventos de doutrina. Ali Deus está falando e vai para lá, aqui Deus parou de falar e vem para cá, e daqui a pouco está no mundo de novo, porque não houve um crescimento espiritual. É alguém que quer bater asas e voar sem ter criado raízes. É alguém que quer conhecer o mundo e se esquece das suas origens. Dedique-se ao crescimento espiritual. E o nosso crescimento espiritual, ele não pode ser seletivo, como nós temos visto muito por aí. A pessoa, ela é um exemplo de grande homem de Deus aqui dentro. É um exemplo, quando ele faz uma oração, as suas palavras são tão bonitas que impressionam, mas dentro de casa é um péssimo exemplo de pai. É um péssimo exemplo de marido. É mais ou menos como aquele casal, ou melhor, um homem e uma mulher, que encontraram uma mala cheia de dinheiro na rodoviária. Correram e foram entregar no balcão.
Aí o balconista falou: meu Deus, que atitude maravilhosa, vamos chamar a reportagem, isso precisa ser noticiado. E eles falaram: não noticie, não precisa. E aí eles falaram: não, mas essa atitude é digna, isso é um exemplo para a sociedade. Depois de muito insistir, aquele homem falou: não divulga que nós estamos devolvendo esse dinheiro, porque ela não pode aparecer, ela não é minha mulher. É uma espiritualidade seletiva. A pessoa foi muito correta para devolver um dinheiro que não era dele, mas não estava com a sua esposa. Dedique-se ao crescimento espiritual. E o que esta dedicação, o que este progresso na vida cristã produz? Veja comigo no capítulo 1, verso 8. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos. Quando uma pessoa cresce espiritualmente, ela se torna frutífera. A sua família é uma família frutífera, as suas ações são ações frutíferas, o bem é compartilhado, o amor é compartilhado, a vida é compartilhada, as pessoas têm prazer de estar perto dessa pessoa, ela é relevante, aonde ela coloca a mão, aonde ela coloca os pés, dá frutos, prospera, multiplica. Por quê? Porque houve um crescimento espiritual. Agora, quando as pessoas rejeitam o crescimento espiritual, elas ficam inativas, elas ficam paralisadas, elas ficam engessadas e se tornam infrutíferas. A família não prospera, parece aquela engrenagem enferrujada, que nada dá certo, que nada vai à frente. Está vendo a vida de todo mundo dar certo, está vendo a vida de todo mundo ir para frente, está vendo tudo crescer, mas ele está na inércia, ele não se movimenta, ele está paralisado, porque ele rejeita o crescimento espiritual, ele rejeita. A fé é para os outros, a santificação é boa na vida dos outros, ele se torna um patrulheiro da fé alheia, ele vê defeitos na vida de todo mundo, mas não olha para si, ele rejeita o crescimento espiritual, se torna infrutífero, se torna infrutífero. E mais, no verso 9, veja comigo, há uma segunda razão, resultado, produz algo poderoso, veja, verso 9, pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação. Quando a pessoa rejeita o crescimento espiritual, ela fica cega espiritualmente. Quando a pessoa rejeita o crescimento espiritual, ela perde uma grande oportunidade de alcançar, sabe o quê? O discernimento espiritual. Aqueles que se dedicam ao crescimento espiritual, eles são habilitados com discernimento espiritual. Você consegue discernir aquilo que é mal daquilo que é bom. Você consegue discernir aquilo que é errado daquilo que é certo. Você percebe? Os seus olhos espirituais são abertos. Você consegue enxergar, você consegue ver coisas que pessoas não estão vendo. Você já se deparou com uma situação assim? Eu por vezes já. Por vezes. Uma pessoa falar bem assim, mas eu não tinha percebido isso. Mas será que é verdade? Sabe quando você tem alguém espiritual perto de você, e você está cego de amor com aquele relacionamento pecaminoso, com aquele relacionamento nocivo, com aquele namoro que não agrada a Deus, e essa pessoa que cresceu espiritualmente, vai abrir os teus olhos e dizer, cuidado, eu acho que Deus não está nesse negócio. Vigia, toma cuidado. Quando você vai buscar conselhos com alguém que cresceu espiritualmente, e ele evita que você caia numa furada, que você baixe o aplicativo do Tigrinho, que você entre nesses jogos de azar, que você se perca nesse mundo. Porque o que mais tem agora é isso. Saiu uma matéria,
vou apenas compartilhar, mas eu posso crer nessa noite, em nome de Jesus, que não tem ninguém aqui envolvido com isso. Esses jogos, que antigamente a pessoa tinha que ir na banca fazer o jogo do bicho, agora está na palma da mão. Aí virou jogos de azar. Estas empresas, e tem um monte de jogador, cantor, um monte de gente envolvido com isso, arrecadaram 24 bilhões de reais em um ano. Desses 24 bilhões, sabe quantos que retornou para aqueles que jogaram? 0,04%. E aí ainda tem gente que não, é só uma brincadeirinha, não é só um passatempo. É cego espiritualmente. Em outras áreas da sua vida não está vendo o arrastão que o diabo está fazendo, querendo destruir seu casamento, querendo atrapalhar o relacionamento dos seus filhos, querendo te desvirtuar profissionalmente, querendo impedir os sonhos, as realizações de promessas de Deus na sua vida. Por quê? Porque você está se auto-sabotando. Você não permite um crescimento espiritual por meio da santificação, por meio de um relacionamento sincero e correto com Deus, por meio da oração, por meio do jejum. E aí, Pedro finaliza este primeiro capítulo exaltando a superioridade da palavra de Deus. Onde nós vamos buscar a santificação? Aonde que está certo a santificação? Porque nós temos uma linha teológica que fala isso, nós temos uma linha teológica que fala aquilo. Aonde que está a coerência? Perceba, porque Pedro diz que não há progresso na vida cristã, não há submissão a Deus, obediência a Deus, não há santificação distante da palavra de Deus. Da palavra. Porque nos versos 16 do capítulo 1, veja comigo. Porque não lhe demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, ventos de doutrinas, palavras mentirosas e enganadoras, promessas vazias que não te levam a lugar nenhum, coisas inventadas. Mas nós mesmos, Pedro está dizendo, fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele viu Jesus, ele tocou em Jesus, ele caminhou com Jesus, porque ele recebeu honra e glória da parte do Pai. E quando pela suprema glória ele foi enviado a seguinte voz, Pedro ouviu: este é o meu filho amado, em quem me agrado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a esta palavra, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até o dia em que clareie, e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Calabassore de calabas. Esta palavra é inerrante, esta palavra é infalível. Aleluia, aleluia. Esta palavra é normativa, esta palavra é a nossa regra de fé e prática. Esta palavra é inspirada por Deus. Você pode apostar a sua vida nessa palavra. Você pode entregar o seu casamento nesta palavra. Você pode dedicar os teus filhos nesta palavra. Esta palavra é um guia para a santificação. Essa palavra é um guia para a salvação. Esta palavra tira toda a cegueira espiritual. Esta palavra aponta para Cristo. Esta palavra aponta para o céu, para a eternidade. Oh, aleluia. Sim. Mas há um segundo princípio, e ele está no capítulo 2, veja comigo. O apóstolo Pedro vai fazer um alerta: fuja dos inimigos da fé cristã. Segundo princípio, fuja dos inimigos
da fé cristã. Veja no capítulo 2, a partir do verso 1. Assim, como surgiram os falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Essa palavra tem 2000 anos. E é mais atual que o Jornal de Amanhã. É mais verdadeira do que este chão que nós estamos pisando. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentinas destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Os inimigos da fé cristã, eles não são novos. Se continuarmos lendo o capítulo 2, Pedro vai relembrar os inimigos da fé. No Antigo Testamento vai falar de Balaão, vai falar de outros. Eles não são novos e eles são muitos. O tempo passa e eles se renovam na história, mantendo o título de inimigos da fé cristã. Pedro vai chamar de atrevidos, arrogantes, enganadores, mentirosos. Quem são estes inimigos da fé cristã? Além dos falsos mestres, com seus falsos ensinos, redobra a sua atenção e ouça. Os inimigos da fé cristã também pode ser tudo aquilo que te afasta do centro da vontade de Deus. Você pode estar sendo sabotado por um inimigo da fé cristã. Ele vem sorrateiramente, com palavras fictícias. Ele vem sorrateiramente, e ele começa tirando o seu tempo. Daqui a pouco ele tira a sua paz. Daqui a pouco ele destrói seu casamento. Daqui a pouco ele quer a sua vida. Fuja dos inimigos da fé cristã. Quem são estes inimigos? Com quem você tem lutado? O que está tentando tirar você do centro da vontade de Deus? Pode ser um relacionamento pecaminoso, é inimigo. Pode ser a pornografia, é inimigo. Pode ser as tentações, os banquetes, a corrupção, uma nota fria, um jeitinho brasileiro. São os inimigos da fé cristã que querem tirar você do centro da vontade de Deus para destruir a sua vida. Por que nós devemos fugir dos inimigos da fé cristã? Primeiro, eles são nocivos, altamente nocivos. Por que nós devemos fugir dos inimigos da fé cristã? Eles têm alto poder de persuasão. Eles vêm com aquela conversinha fiada. O inimigo vai agindo, e eles vão desvirtuando, e pessoas vão caindo, e pessoas vão cedendo, e pessoas vão aceitando, e pessoas vão ouvindo. Daqui a pouco elas caem. São nocivos. Seus discursos são muito bem elaborados, eles são persuasivos, eles são terríveis, eles são deturpadores, mas tome cuidado, porque ao ser enganado, ao fazer parte deste time dos inimigos da fé cristã, há um juízo anunciado. Já foi decretado a derrota. Sim, nós acabamos de ler. Eles já estão condenados, e eles serão julgados por todos os seus atos de serem inimigos da fé cristã.
Segundo princípio, fuja dos inimigos da fé cristã. Mas há um terceiro princípio, há um terceiro alerta, e ele está no capítulo 3. E o princípio é: espere e apresse a segunda vinda do Senhor Jesus. Pastor, é possível apressar a segunda vinda do Senhor? É possível, nós acabamos de ler no início. O terceiro princípio é: espere e apresse a segunda vinda do Senhor. Sabe por quê, queridos? O dia da vinda do Senhor, ele já está marcado na agenda de Deus. Veja capítulo 3, a partir do verso 1. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo. A primeira já estudamos, agora ele escreve a segunda. A primeira, Pedro falou sobre os perigos do lado de fora. Agora Pedro está falando sobre os perigos do lado de dentro. Então agora ele continua dizendo: procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos e profetas, e também se lembram do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas paixões, dizendo: agora, onde está a promessa da segunda vinda? Onde está? Porque esse texto já tem 2000 anos e Jesus ainda não voltou. Aonde está? Acontece, verso 5, que de propósito esqueceu que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, e com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído e afogado em... Você acredita no dilúvio? Como não acreditar que Jesus está voltando? Você acredita que do nada Deus trouxe à existência aquilo que não existia? Como não acreditar na segunda vinda? Você acredita que com a sua ordem Deus criou todas as coisas? Os céus, a terra, o mar, os animais marinhos, o ser humano, Ele soprou o fôlego de vida? Ou você é darwinista, ou você acredita na evolução através dos bichos? Porque não há como ter uma linha diferente. Não há como acreditar que Deus criou todas as coisas e não acreditar que Ele não voltará para buscar. A sua promessa vai cumprir. Não adianta acreditar que um homem foi engolido por um grande peixe e não acreditar que Jesus está voltando. Não adianta acreditar que o fruto do Espírito foi gerado no ventre de uma virgem e ali nasceu o Salvador. Ele que cresceu ali no meio de uma carpintaria, ele foi batizado aos 30 anos, ele que exerceu 3 anos e meio de ministério e que a sua missão passava pela cruz. Ele morreu, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele está vivo. E como ele não vai voltar? A segunda vinda do Senhor é uma realidade inegável, inegociável, irrevogável. Agora, quando é que Ele vai voltar? E aí no verso 8, mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como? E 1000 anos são como? Nós estamos a 2000 anos desse texto, mas para o Senhor foi só um piscar de olhos. Você está compreendendo disso? Tem gente que quer trazer Deus para a sua realidade. Tem gente que quer trazer Deus para o seu natural. Tem gente que quer encaixotar Deus dentro de uma caixinha de sapato. Tem gente que pensa que a maior expressão do amor e do poder de Deus foi na criação.
Porque olhamos os físicos falarem acerca do que aconteceu para a criação, a explosão, as estrelas, as galáxias. Isso para Deus não foi nada, Ele deu uma ordem e aconteceu. Aquilo que muitos dizem que para alcançar uma extremidade a outra do universo demora-se bilhões e bilhões de anos-luz, Deus mediu a palmos. Aquilo que os homens fogem da capacidade humana de pesar a terra, de calcular quanto se pesa a terra, Deus sustenta na palma das suas mãos. As estrelas do firmamento, cada dia surge uma nova conta. Eram milhões, agora bilhões, agora já perderam as contas, é trilhões. Mas a palavra de Deus diz que a cada uma Ele batizou e as tem um nome. Esse é o nosso Deus. Mas aqui não está a maior expressão do poder e do amor de Deus, porque Ele fez tudo isso com uma ordem. Mas naquela sexta-feira maldita, no alto daquela cruz, um pai entregou o seu filho, sem ter cometido nenhum único pecado, mas para sofrer por você, por você, por mim, por você, por você. E há 2000 anos este sangue tem lavado, remido os meus pecados, os seus pecados e os pecados de toda a humanidade. O que Deus tem tido? Misericórdia. Misericórdia. A cada dia que passa, a cada dia que se renova, são as misericórdias do Senhor, exaltando, sendo sublime sobre a natureza, sobre o homem, sobre a humanidade. A cada dia que nós amanhecemos, a cada dia que vemos o sol raiar novamente e firmamos os pés no chão, é o Senhor nos presenteando com a vida, é o Senhor nos chamando para um relacionamento com Ele, é o Senhor dizendo: eu tenho cuidado de ti, eu tenho tido misericórdia de ti, arrependa-se enquanto há tempo. A cada batida do seu coração é Deus te chamando para um relacionamento com Ele. A cada batida do seu coração é um minuto no relógio de Deus dizendo: eu quero você para mim, eu paguei o preço, eu não abro mão de você, eu não abro mão do seu coração, eu não abro mão da sua família, eu não abro mão da sua alma. E como que nós esperamos então, verso 11, veja comigo. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Como que nós devemos esperar? Crescendo espiritualmente. Como que nós devemos esperar? Fugindo dos inimigos da fé cristã. Verso 12. Esperando e apressando. Gente, esse Pedro é sanguíneo mesmo, né? Esse Pedro missionário André é dos nossos. Esse Pedro era pentecostal mesmo. Esperando e apressando a vinda do Senhor Jesus. Como eu apresso a vinda do Senhor Jesus? Pregando o Evangelho. Como eu apresso a vinda do Senhor Jesus, ganhando aqueles que eu mais amo para o Senhor Jesus. Como eu apresso a vinda do Senhor Jesus, chorando porque eu sei que tribos indígenas ainda não ouviram falar de Jesus. Como eu apresso a vinda do Senhor Jesus, sabendo que tem tantas crianças ainda com tamanha dificuldade, necessitando de ajuda. Como eu apresso a vinda do Senhor, me santificando para ser lançado ao mundo, me santificando para ser as mãos de Jesus nessa terra, me santificando para ser os pés de Jesus nessa terra. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra.
Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Depois de um culto como este, nós estamos apressando a volta do Senhor Jesus. Com a decisão que você vai tomar nessa noite, você está apressando a vinda do Senhor Jesus. A cada vida, a cada encontro, a cada família, ei, nós estamos apressando a vinda do Senhor Jesus. Sim, primeiro princípio, dedique-se ao crescimento espiritual. Segundo princípio, fuja dos inimigos da fé cristã. Terceiro princípio, espere e apresse a segunda vinda do Senhor Jesus. Se você já tem o seu nome escrito no livro da vida, dedique-se ao crescimento espiritual. Se você estava distante dos caminhos do Senhor, essa noite essa palavra é para você. Se o seu nome ainda não está no livro da vida, apresse a vinda do Senhor. A vinda do Senhor está próxima. Será num piscar de olhos. Acontecerá de repente, de forma repentina. Mas a oportunidade está nos dada. O Senhor Jesus está voltando. Ele vem buscar a sua igreja. Tudo isso daqui vai acabar, mas a palavra nos garante que novos céus e nova terra será feita para habitarmos eternamente com Ele. Existe um lugar preparado para você que tem o nome escrito no livro da vida. Tem um lugar preparado para você que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Este lugar não haverá mais dor nem sofrimento, não haverá disputas e nem enfermidades. Neste lugar não haverá mais morte. Passaremos a eternidade desfrutando do amor de Deus. Sabe o que você vai fazer daqui a 1000 anos na eternidade? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo daqui a 1 milhão de anos na eternidade? Você vai estar conhecendo o amor de Deus. Sabe o que você estava fazendo daqui a 1 bilhão de anos na eternidade? Conhecendo o amor de Deus, porque Ele é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte inesgotável. O que você está esperando para mergulhar nessa graça? O que você está esperando para mergulhar nesse amor? Se joga, se entrega, mergulha. O Senhor te chama. Ei, coloque-se de pé e vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus.